meus queridos, mais uma vez estamos de volta para compartilharmos a palavra de Deus. Eu te convido neste momento a meditar comigo no texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 6. Nós lemos: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Essa narrativa, ela fala do dia da vingança do Senhor. Existem muitos que confundem o dia do Senhor com o dia de Cristo e vice-versa. Mas o dia de Cristo é o momento em que Cristo vem para a sua igreja. E o momento em que é chamado o dia do Senhor é o dia da vingança do Senhor, onde ele vem para as nações, para destruir o iníquo, para destruir todos os seus adversários. O dia do Senhor será dia de destruição e de tormentas. O apóstolo Paulo, após falar do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, agora ele inicia a narrativa falando do dia do Senhor. E apresenta uma série de narrativas envolvendo o dia do Senhor. Entre essas narrativas podemos destacar os modos e a natureza deste dia. Assim é dito, em primeiro lugar, como um ladrão de noite. Nós lemos: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Versículo de número 2, que nós já lemos aí. Então, o apóstolo está dizendo que o dia do Senhor, os irmãos já sabiam, que já havia sido dito que o Senhor viria como ladrão de noite. Então será realmente de surpresa. Ninguém espera o ladrão. Porque a palavra de Deus diz, se o pai de família, ele soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que roubassem a sua casa. Porém, o Senhor vai vir inesperadamente. Quando eles não estiverem aguardando, o Senhor surgirá para tomar vingança dos seus adversários. A palavra de Deus também diz o seguinte: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 10. Nós ouvimos o que a palavra de Deus diz, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. É assim que a palavra de Deus diz. Então haverá catástrofes grandiosas quando vier o dia do Senhor. E neste dia do Senhor, a igreja não estará mais aqui sofrendo as consequências, mas terá sido arrebatada. A igreja estará com o Senhor e, portanto, ela não irá sofrer as consequências do dia do Senhor, mas somente os inimigos do Senhor, aqueles que rejeitaram ao Senhor. E que de modo será esse dia do Senhor? O modo será com repentina destruição. Haverá destruições sobre a terra, destruição sobre os elementos dos céus. Então o Senhor tomará a vingança dos seus opressores. O Senhor tomará a vingança daqueles que o rejeitam, daqueles que se voltam contra ele. O verso 3 do nosso texto diz o seguinte: Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. De fato, muitos estão procurando a paz, procuram a paz fora do Senhor, fora de Deus, não buscam o Senhor, são inimigos do Senhor, e haverá um dia em que eles terão uma falsa paz, e irão dizer a paz e segurança, mas o Senhor diz que ao invés de paz e segurança, haverá destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo algum escaparão, diz a palavra de Deus. Sofonias, o profeta Sofonias, fala desse dia do Senhor, das destruições que virão. Leamos o que ele diz. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao versículo 17. Então Sofonias relata a profecia do dia do Senhor. No momento quando o Senhor virá, o que irá acontecer? A angústia, a perplexidade das nações. Elas estarão apavoradas, andarão como cegas, diz a palavra de Deus. As pessoas estarão como cegas. Lembram-se de Sodoma e Gomorra? Diz a palavra de Deus que eles passaram a noite tateando e não conseguiram encontrar os servos de Deus. Não conseguiram encontrar os anjos que estavam ali com Ló. E depois o Senhor os destruiu. O Senhor mandou fogo e enxofre e destruiu as cidades pecadoras. Destruiu aquelas pessoas ímpias. E o Senhor novamente virá derramando a sua ira contra toda a impiedade e injustiça dos homens e destruirá o iníquo para sempre. De acordo com a leitura em Tessalonicenses, nós podemos ver também que não haverá escapatória. O verso 3 que nós já lemos diz o seguinte: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Notem, de modo nenhum escaparão. Então não haverá escapatória, não haverá para onde fugir, não haverá quem os salve no dia do Senhor, pois o Senhor fará justiça, pois o Senhor destruirá toda a impiedade, toda a injustiça, e dará a recompensa da destruição àqueles que o rejeitarem. Mas a palavra de Deus ainda diz mais. Nós lemos em Sofonias: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias capítulo 1, versículo 18. Então, de fato, não haverá escapatória, não haverá quem salve. O ouro e a prata não poderá livrar ninguém. Hoje pode ser que algumas pessoas, através das riquezas, possam convencer outra pessoa a destruir uma outra, pagando para que ele mate alguma pessoa ou fazer alguma outra coisa contra determinada pessoa. Mas neste momento, no dia da vingança do Senhor, não adiantará de nada os poderosos da terra ter suas riquezas, ter os seus poderes monetários, pois todos serão destruídos, serão desarraigados da terra, pois o poderoso destruirá toda a impiedade. Esta é a grande realidade, e que todos possam realmente confiar na palavra de Deus, sabendo que realmente esta profecia se cumprirá tal qual está escrita. No dia do Senhor haverá o elemento surpresa. E qual é o elemento surpresa? O nosso texto diz no verso 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda
como um ladrão. Note aí o elemento surpresa. As pessoas serão surpreendidas naquele momento, porque o Senhor virá inesperadamente. Este é o elemento surpresa. O apóstolo Paulo fala para os crentes ali em Tessalônica, dizendo que eles não estavam em trevas, que eles não deveriam se preocupar, pois que o arrebatamento ainda não tinha acontecido e o Senhor ainda viria, pois que o dia do Senhor seria para destruir o ímpio, pois eles não estavam em trevas, eles não pertenciam aos ímpios. Portanto, o dia do Senhor não os iria surpreender como ladrão de noite, mas toda a terra seria surpreendida, todas as pessoas seriam surpreendidas. Por quê? Porque eles não esperam o dia do Senhor. Por isso, eles serão pegos de surpresa. Mas ainda lemos mais na palavra de Deus. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então note aí, eles vão estar pensando que há paz, que há segurança, mas na realidade não haverá paz para eles, não haverá segurança. O elemento surpresa é que eles serão pegos desapercebidos, eles serão pegos sem esperar, será repentino. Diz a palavra de Deus, haverá repentina destruição, será muito rápido, todos serão desarraigados da terra, todos serão destruídos, todos os ímpios, toda a impiedade, toda a injustiça dos homens. O dia do Senhor será um dia de ira, será um dia da vingança, não para os servos de Deus, não para os crentes em Cristo, mas será para a humanidade inconversa, para os ímpios, para toda a impiedade. Então estes devem temer, mas os servos de Deus devem estar confiantes no Senhor, esperando a grande salvação do Senhor. Devemos falar do Senhor, da salvação grandiosa do Senhor para as outras pessoas, para que as pessoas possam se arrepender antes que seja tarde, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, pois que o dia do Senhor será um dia de vingança, será um dia de ira. A Escritura declara, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 9. Então nós não fomos destinados para a ira, mas sim para a salvação, para adquirirmos a salvação, para ganharmos a salvação. Então nós somos salvos por Cristo Jesus. E portanto, o dia da ira não é para os crentes, mas sim para os ímpios. O dia do Senhor será horrendo, será um dia de furor e de grande ira. Diz a palavra de Deus, eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías 13, versículo de número 9. Notem que será horrendo, que será um dia de ira, que será terrível para os habitantes da terra que não houverem se convertido ao Senhor, e tiverem rejeitado ao Senhor, e continuarem com as suas impiedades, continuarem fazendo as suas obras ímpias e destruidoras. Naquele dia do Senhor, não haverá quem salve os ímpios. Os ídolos não poderão salvar. As suas orações e seus deuses não poderão lhes ajudar. Diz a palavra de Deus, naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Isaías capítulo 2, versículo 20 ao versículo de número 21. Então notem que naquele dia os ímpios tentarão fugir, tentarão escapar, mas não haverá onde se esconder, pois os olhos do Senhor são como chama de fogo que tudo prescrutam, e ele pode saber onde estão todos os ímpios,
todos os pecadores, e dará a cada um a sua recompensa, segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus corações perversos, que não deram glória ao Senhor, e não renderam graças ao Senhor Deus. Como foi visto, o dia do Senhor é um dia de vingança, é um dia de ira, é um dia de destruição, um dia de abalos sísmicos, abalos cataclísmicos e de densas trevas. Neste glorioso dia, todos os perversos e pecadores serão destruídos. O Senhor fará justiça ao seu próprio nome, pois o Senhor será exaltado e todos os seus inimigos serão massacrados, destruídos e humilhados. Aqueles que não se arrependerem dos seus atos pecaminosos terão um triste fim. Portanto, você que está longe de Deus, arrependa-se e creia no Evangelho, e virá assim os tempos do refrigério. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que possamos estar confiantes a cada dia nas promessas do Senhor. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade. Peço a todos que compartilhem este vídeo com outras pessoas. Vamos alcançar muito mais pessoas com a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.